Vamos pegar as nossas Bíblias em nome de Jesus. Quero saudar a todos com a gloriosa, doce e sublime paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também os nossos queridos irmãos internautas estão nos acompanhando agora através da transmissão. Se quiser, pode continuar fazendo esse fundo abençoado. E eu quero ler com você a segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, e no versículo de número 14. Desde já eu agradeço a Deus e também aos nossos queridos irmãos pelo convite. Deus abençoe em nome de Jesus. É um prazer para mim estar aqui trazendo a mensagem esta noite. Amém? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Eu sei que Deus tem algo especial para nós essa noite. Encontre aí 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Vou ler apenas 3 versículos. Em seguida você poderá se assentar e nós escutaremos a palavra de Deus. Amém? Podemos ler? Quantos encontraram 2 Timóteo 3,14? Digam amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Assente-se em nome de Jesus. Glória a Deus. Se assente. Fique à vontade para você sentir a presença de Deus nesse lugar. Coloque a tua mão sobre o teu coração, em nome de Jesus. Põe a tua mão sobre o teu coração. Deus, nós estamos aqui essa noite por tua causa. Nós estamos aqui essa noite para ouvir a tua palavra. Nós estamos aqui essa noite para nos enchermos de ti. Deus, eu não tenho nada. Sou como um dos teus discípulos diante daquela multidão faminta, 3 dias ouvindo Jesus pregar. Sou como um dos discípulos que olha para o mestre e diz: mestre, a multidão tem fome. Vamos despedi-la, mestre, a multidão tem fome. Mas eu sei que tu não somente tem, o Senhor é o pão vivo que desceu dos céus. Alimenta esta alma faminta. Em nome de Jesus, Senhor, coloque agora nas minhas mãos este pão. Multiplica este pão, multiplica esta unção, este azeite sobre a minha fraca pessoa, para que eu possa entregar a estes ouvintes, para que eu possa compartilhar com a sua igreja aqui essa noite. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos hoje iniciando uma série bíblica de 5 domingos. Os nossos irmãos já falaram mais cedo um pouco, mas eu quero apenas refrescar a sua memória. Onde nós estaremos nestes domingos falando acerca dos 5 pilares, os conhecidos 5 solas da Reforma Protestante. E para nós entendermos a palavra essa noite, eu gostaria de relembrar com você. Nós sabemos que Jesus, ele deu uma ordem a Pedro, e Pedro começou a pastorear o seu rebanho. A igreja começou a ser perseguida, mas quanto mais era perseguida, mais ela crescia. A igreja começou a se expandir, a igreja começou a chegar em lugares que talvez nem os discípulos imaginaram que ela chegaria. E a história nos diz que a igreja ela começa a se perder a partir do momento em que a palavra de Deus ela começa a ser distorcida. A partir do momento que a palavra de Deus começa a ser deixada de lado. A partir do momento em que a palavra de Deus deixa de ser a única base, a única regra de fé para nós.
precisamos ter o cuidado de não cair na mesma cilada, de misturar as coisas seculares com a palavra de Deus, de trazer para dentro daquilo que nós cremos, tudo aquilo que não é Bíblia. A história nos diz que a igreja, ela começa a comercializar a fé. A igreja começa a fazer um comércio, até mesmo com a questão da salvação. As pessoas achavam que doando uma certa quantia, receberiam em troca a sua salvação. É aquilo que alguns chegam a dizer, que vão comprar um lote no céu. Mas nós sabemos pela palavra de Deus que não há outra forma senão pelo sangue de Jesus derramado no madeiro, para que nós possamos alcançar a salvação das nossas almas. Para que você entenda, a Bíblia naquela época não era um livro popular como nós o conhecemos hoje. Hoje cada um de nós tem uma ou mais Bíblias. Eu devo ter quase 10 na minha casa. Mas naquele tempo as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. Naquele tempo, apenas o Papa, os padres que estudavam tinham acesso às Escrituras. E eles entendiam a língua, porque, para que você entenda, a palavra de Deus, ela foi escrita, o Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego. E houve uma tradução chamada Vulgata Latina, onde toda a Bíblia foi traduzida para o latim. E aqueles homens estudavam esta língua, e eles podiam ler e entender as Sagradas Escrituras. Mas a maioria das pessoas, a grande massa, a população não tinha acesso, não sabia a verdade, não sabia o que realmente era para se fazer. E eles começam então a virar massa de manobra na mão dessas pessoas mal intencionadas, que já haviam perdido há muito tempo a sensibilidade ao Espírito, que já haviam perdido há muito tempo a direção das Sagradas Escrituras. Muitas heresias começam a entrar dentro da igreja, como a questão da salvação por obras, como a questão do comércio de indulgências, como a questão de esconder a palavra, e somente aqueles que tinham acesso é que realmente sabiam a verdade. Mas Deus não enviou o seu Filho para morrer no Calvário. Deus não levantou profetas durante um período de 1600 anos para inspirar as Sagradas Escrituras, para ela ficar escondida, para ela ficar sob domínio de alguém, para que ela ficasse sob domínio de uma instituição. A palavra de Deus é patrimônio da humanidade. A palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus para que chegasse ao conhecimento de todas as pessoas em todo o mundo. Jesus disse: ide por todo mundo e preguem essa palavra. Então Deus levanta homens que começam a entender as coisas não estão certas, nós precisamos mudar algo. Deus levanta homens como Martinho Lutero por volta do ano 1517. Veja só, o Brasil estava iniciando e Lutero já estava lendo e entendendo que as coisas haviam saído do rumo. É quando ele lê Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, a palavra toca no seu coração de tal forma, quando Paulo escreve aos Romanos dizendo: mas o justo viverá pela fé. Ele começa a entender: opa, peraí, tem algo errado, algo não está certo. E ele começa a se aprofundar, irmãos. Quanto mais nós nos aprofundamos na palavra de Deus, menos enganados nós somos. Quanto mais nós nos aprofundamos na leitura e no entendimento das Sagradas Escrituras, menos poder Satanás tem sobre a nossa vida.
Quantas pessoas que têm a Bíblia hoje e não leem? Quantas pessoas que têm a palavra de Deus hoje e a Bíblia fica lá em cima da estante, na sala, no quarto, aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91. Homens de Deus morreram por causa desta palavra. Homens de Deus arriscaram a sua vida para lutar pela propagação do Evangelho. Precisamos valorizar as Sagradas Escrituras. E hoje eu quero trazer para você, dentro deste tema proposto, somente a Escritura. Somente a Escritura deve ser a nossa regra de fé. E esse foi um dos pontos que os reformadores fizeram questão de questionar e de fundamentar a sua fé. Somente a Escritura deve ser a bússola para nos direcionar na presença de Deus. O primeiro ponto que eu quero trazer para você é: só a Escritura, só a Bíblia Sagrada pode dar base para que nós tenhamos uma doutrina. Muito se fala de doutrina, muito se fala em nosso meio de doutrina, mas você sabe o que realmente é doutrina? A palavra grega para doutrina é dokime, que significa ensinamento. Doutrinar alguém é ensinar alguém. Doutrinar alguém é formar um certo conhecimento nesta pessoa. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver a Bíblia Sagrada nos dando doutrinas. Mas porque somente a Bíblia pode nos dar base para essas doutrinas, para que nós não venhamos confundir as coisas. Quando olhamos para a Bíblia, nós podemos estudar a doutrina da salvação e entender como foi que o homem caiu, pecou, foi destruído, mas como Jesus nos alcançou no Calvário com o seu sangue. Quando nós começamos a ler a Bíblia, nós podemos começar a entender um pouco mais sobre cristologia. Isso é uma doutrina. Podemos entender um pouco mais sobre pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Podemos estudar um pouco mais sobre doutrina do pecado. E quanto mais nós mergulhamos nessas águas profundas da palavra de Deus, mais a religiosidade, mais os costumes seculares, mais as ordens humanas vão deixando de ter influência na nossa mente, porque Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não estou aqui para dizer que o crente não deva ter bons costumes, não. Eu não estou aqui para dizer que a igreja não precise das suas regras ministeriais. Sim, precisamos, senão as coisas de Deus vão virando uma bagunça. Eu não estou aqui para dizer, meus irmãos, nada além do que a palavra de Deus diz. E o que a palavra de Deus diz, pastor? Que a Bíblia Sagrada é a única base para que nós possamos crer e entender quem é Deus, o que Ele quer de nós, o porquê Ele enviou o Seu Filho para morrer por nós no Calvário. E é por isso que nós precisamos valorizar. Somente as Escrituras podem nos dar base para doutrinas. A nossa doutrina deve ser uma doutrina bíblica. O nosso ensinamento deve ter respaldo na palavra de Deus. O que passar disso começa a se tornar heresia. Você pode louvar a Deus em nome de Jesus? Fique à vontade, adore ao Senhor. Não confunda doutrina com usos e costumes. Não confunda doutrina com regras ministeriais. Não confunda doutrina, porque há muitas pessoas que, por não conhecerem a verdadeira doutrina de Cristo, que por não conhecerem a verdadeira palavra de Deus, começam até mesmo a causar idolatria dentro da igreja.
Começam a idolatrar o pastor, porque ele ora e Deus o usa para curar pessoas. Glória a Deus por isso, mas a glória é para Deus. Começam a idolatrar o pastor, o evangelista que ora, e muitos demônios caem por terra, vidas são libertas. Glória a Deus por isso. Começam a idolatrar aquele pregador que tem tamanha sabedoria nas escrituras, e que Deus o usa tremendamente para falar. Glória seja dada a Deus por isso, e não ao pregador, e não ao pastor, e não ao evangelista de forma alguma. Sabe qual é o problema? De nós começarmos a deixar de crer que somente as escrituras são a nossa base. É que nós começamos a cair em muitas heresias. Começamos a acreditar num gravetinho ungido, numa água assim assado. Começamos a crer em amuletos. Começamos a crer que o poder não está em Deus, mas está num pedaço de papel, está num objeto. Começamos a crer que quem nos livra não é o anjo do Senhor. Começamos a crer que quem nos livra são os nossos costumes. Começamos a confiar mais em profecias do que na pregação. Começamos a vir para a igreja apenas para receber revelações proféticas. Mas na hora da palavra nós tapamos os nossos ouvidos espirituais, e a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. Cuidado, 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 porque a palavra de Deus é a única regra de fé do cristão. A palavra de Deus é a luz que ilumina o nosso caminho. A palavra de Deus é que nos traz vida. A palavra de Deus é que nos leva ao conhecimento da verdade. E essa palavra essa noite está sendo pregada para você. Receba esta palavra no teu coração e coloque ela como a regra de fé na sua vida. Louve a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Somente a Escritura é capaz de nos dar base para a nossa fé. Sabe qual é o problema? De nós deixarmos a certeza das Escrituras e começarmos a querer nos aventurar naquilo que não é a palavra de Deus, que nós começamos a nos tornar crentes avestruzes. Você sabia que o avestruz ele come o que você colocar na frente dele? É sério. Se você colocar uma pilha, o avestruz engole ela. Se você colocar a tampa dessa garrafa, o avestruz é capaz de engolir ela. Tudo que tiver na frente, ele come. Assim são muitos crentes. É o famoso crente avestruz. Ele engole tudo que colocarem na frente dele. Ele come tudo aquilo que falarem para ele. Ele come tudo quanto é tipo de alimento espiritual que oferecerem a ele. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina a fazer prova com Deus, reter aquilo que é bom. O crente verdadeiro, ele vai examinar as Escrituras. O crente verdadeiro que tem a Bíblia Sagrada como regra de fé na sua vida, antes de crer em algo, ele vai também pensar, ele vai raciocinar, ele vai examinar a Bíblia Sagrada. Sabe qual é o problema de ser crente avestruz? Que você começa a ficar doente espiritualmente e não percebe. Não percebe que é comida estragada que você está comendo. Não percebe que você está comendo aquilo que não era para comer. Não percebe que às vezes a tua fé está firmada em revelações e profecias, enquanto a palavra de Deus, que é um mel espiritual para a nossa vida, está sendo deixada de lado. Glória a Deus. Eu me lembro de um homem que a Bíblia vai nos contar no livro de Ruth, no capítulo 1. Um homem chamado Elimeleque, pai de 2 jovens chamados Malom e Quilion. A Bíblia diz que aquele homem habitava numa cidade chamada Belém. Belém significa casa do pão. E a Bíblia Sagrada nos diz que houve grande fome naquele lugar. Veja que ironia.
Na cidade chamada Casa do Pão faltava pão. Assim estão muitas igrejas nos dias de hoje. Está faltando pão para o rebanho, está faltando pão para as almas se alimentarem, está faltando pão espiritual, está faltando pão vivo que desceu dos céus, está faltando pregação da palavra de Deus. Sabe o que Elimeleque faz? Ele pega a sua família, ele pega as suas coisas, e ele sai de Belém, da casa do pão, e ele vai para Moabe, uma terra estranha, uma terra onde o povo era pagão, onde o povo adorava falsos deuses. Sabe qual é o perigo de nós deixarmos a casa do pão e nos aventurarmos em terras estranhas? É que nós vamos morrendo pouco a pouco e não percebemos. A Bíblia diz que sobrevém uma grande enfermidade sobre Elimeleque, aquele homem morre. Passa-se um tempo, vem uma enfermidade sobre a vida do seu filho, o filho morre. Passa outro tempo, vem outra enfermidade sobre a vida do outro filho, os três morreram, o pai e os seus 2 filhos, por falta de quê? De ficar aonde Deus havia os colocado. Falta de permanecer aonde Deus havia os colocado, em Belém, casa do pão. Em nome de Jesus eu quero declarar sobre a sua vida hoje: não queira se aventurar em terras estranhas, não queira se alimentar daquilo que não é pão que alimenta a sua alma, não queira buscar lá fora o que somente Jesus tem para a sua vida. O que Jesus tem, pastor, através das Escrituras, Ele tem pão para te dar. E essa noite você pode até não estar vendo, mas tem um banquete preparado aqui, tem pão para você comer, e você vai comer deste pão, e você vai voltar para sua casa farto, alimentado, renovado e glorificando a Deus. A palavra de Deus é o pão que alimenta as nossas almas. O problema de nós começarmos a dar ouvido para outras coisas que não é a palavra de Deus, é que nós começamos a nos deixar levar pela voz de Satanás no deserto. Eu me lembro que a palavra de Deus nos conta lá em Mateus capítulo 4, que Jesus, após ser batizado, é levado ao deserto. Ele jejua 40 dias, 40 noites, e quando ele termina o seu jejum, a Bíblia diz que ele tem fome. E quando Jesus tem fome, quem é que aparece? Satanás. E sabendo que Jesus, enquanto o homem tinha fome, Satanás olha para ele e diz: transforme essas pedras em pão, você está faminto. Há muitas pessoas que estão dentro da igreja, dando ouvido a essa voz de Satanás, querem a todo tempo transformar as pedras em pão, querem a todo tempo ver sinais e maravilhas, querem a todo tempo ver milagres e libertações. Mas eu respondo a essas pessoas hoje com as palavras de Jesus respondendo a Satanás. Ele olha para o diabo e diz: olha aqui, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você não precisa ver milagres, você não precisa ver libertações mais, você precisa do pão que alimenta a sua alma, você precisa de pão vivo para a sua vida espiritual. Vivemos uma geração que quer ver show dentro da igreja. Se você colocar uma pessoa aqui fazendo malabares, acho que alegra mais algumas pessoas do que uma pregação da palavra de Deus. A igreja não é um circo. A igreja é local de oração, local de pregação da palavra, local de humilhação. Se subir alguém no púlpito cuspindo fogo, as pessoas ficam todas impressionadas. Crentes rasos, crentes famintos, são mendigos espirituais.
estão famintos de comer o pão espiritual que é Cristo, que é a palavra de Deus, mas estão se contentando em impedir a Satanás em querer orar para que as pedras se transformem em pão. Você não precisa disso. O Senhor já reservou um pão para nós. Ele está aqui, na palavra de Deus. É só você abrir a Bíblia e começar a ler. É só você pegar a Bíblia e começar a estudar. A sua alma ficará saciada. Diferentemente de um jornal, diferentemente de um livro secular, que muitas vezes você lê e acaba ficando mais triste do que você estava antes. Você acaba ficando mais desesperançado do que antes. A palavra de Deus, ela possui vida. Somente as Escrituras possuem vida. Quando nós lemos as Escrituras, nós recebemos vida, e vida com abundância. Quando nós mergulhamos nas Escrituras, nós recebemos vida e nós mesmos nos alegramos. A palavra de Deus nos vivifica. Valorizemos a palavra de Deus. Somente a Escritura é a nossa regra de fé. Somente a Escritura é o alimento do cristão. Nós não precisamos mais, nós que estamos enraizados, não precisamos mais ver nenhum sinal para crer que Ele está do nosso lado. Somente as Escrituras podem nos limpar. Somente as Escrituras podem nos levar à santificação. Eu disse isso em uma segunda-feira aqui. Quando o sacerdote entrava no tabernáculo, havia nos Atos um altar chamado altar do holocausto. Ali ele colocava o animal que seria sacrificado, ele imolava, ele cortava aquele animal, o sangue escorria, e em seguida o sacerdote caminhava um pouco mais à frente, e ali havia uma pia, ali havia um lavatório, e ele se lavava, ele limpava suas vestes, ele limpava suas mãos sujas de sangue. Esta pia é a palavra de Deus. Esta água simboliza a palavra de Deus, que diariamente vai nos limpando do pecado, que diariamente vai nos purificando, que diariamente tira de nós aquilo que não presta. Somente a Escritura pode nos limpar, somente a Escritura pode santificar as nossas vidas. Gritos não podem fazer isso por você. Cultos que parecem verdadeiros shows não podem fazer isso por você. É bonito ver um milagre, é claro que sim, mas nós já passamos dessa fase, somos muito mais maduros na fé. Precisamos mergulhar nessas águas para que ela venha nos santificar, nos limpar, nos purificar, para que nós possamos nos apresentar diante do nosso noivo como a noiva preparada com as suas vestes limpas. Somente a Escritura é a nossa regra de fé, é o pão que alimenta as nossas almas, é a água que limpa a nossa vida. Quantos estão compreendendo? Digam glória a Deus. Quarto ponto: somente a Escritura nos leva a conhecer a Deus. Paulo escreve aos Romanos capítulo 11, no verso 33, e ele diz: ó, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis são os seus juízos
e quão inescrutáveis os seus caminhos. Há muitos crentes que aceitaram a Jesus, foram libertos, chegaram ao conhecimento da verdade, mas se contentaram com isso, se acomodaram no seu canto, e não querem conhecer mais a Deus, não querem se aprofundar mais em Deus. Meus irmãos, quanto mais nós mergulhamos neste Deus, mais nós queremos conhecê-lo, mais nós sentimos a necessidade de saber quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele deseja, como é a sua personalidade. E como é que nós podemos conhecer a Deus, se não através das Sagradas Escrituras? E olha o que Paulo está dizendo: há uma profundidade de riqueza em Deus, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. É um oceano que não tem fundo. Quanto mais fundo nós formos, meu Deus do céu, mais nós vamos nos aprofundando, e não chega ao fim disso nunca, porque Deus, Ele é eterno, Ele é magnífico, Ele é perfeito, e nós queremos, em nome de Jesus, essa noite, conhecer mais de Deus, quem Ele é, e somente a Escritura pode nos trazer o conhecimento de quem é Deus. Valorize as Escrituras. Somente a Escritura te levará a conhecer quem é Deus. Quinto ponto: somente a Escritura é capaz de nos direcionar. Antigamente se dizia que a Bíblia era a bússola do viajante. Hoje nós podemos dizer que a palavra de Deus é o nosso GPS. Sabe por quê? A bússola, ela não é um instrumento preciso. Ela marca o norte, aproximadamente. Ela marca os pontos cardeais, aproximadamente. Mas a palavra de Deus, ela é muito mais precisa do que isso. Está escrito que ela vai entre juntas e medulas. Ela vai na divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus é capaz de discernir as coisas. A palavra de Deus é precisa. A palavra de Deus nos direciona precisamente para onde nós queremos chegar e para onde nós precisamos caminhar. Talvez há alguém perdido me ouvindo em meio à escuridão espiritual que você está vivendo, mas eu quero te lembrar que o salmista declara no Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Somente a Escritura pode direcionar você que está perdido na caminhada, você que não sabe para onde ir, você que não sabe o que fazer. A palavra de Deus é o teu GPS espiritual. A palavra de Deus está indo precisamente onde você precisa nessa noite. E eu tenho certeza que através da palavra de Deus, através da Bíblia, somente através da Escritura, nós podemos entender, compreender e viver todos os outros solas da reforma. Eu provo para você, só a graça, somente a graça. Mas como que nós vamos entender a graça se não for através das Escrituras? Veja que propositalmente o Espírito nos trouxe essa noite primeiro entender a importância de somente as Escrituras serem a nossa base. Porque para conhecer a graça e entender a graça, precisamos entender que somente através das Escrituras é que podemos assim fazer. Lucas 15, a Bíblia nos conta
A parábola da ovelha perdida, pura graça. Um homem tem 100 ovelhas, uma se perde. Aquele homem deixa as 99 no aprisco e vai em busca da ovelha perdida. Essa ovelha perdida simboliza todo e qualquer homem que caiu, pecador. Simboliza Adão e a sua descendência, caído, perdido. E para entender a graça é necessário, através das Escrituras, conhecermos. Porque a palavra de Deus vai nos dizer: aquele pastor deixa as 99 num aprisco e ele vai pelas montanhas, pelos valados, em busca da ovelha perdida. Quando ele acha, ele a pega jubilando, coloca em seus ombros e a leva para casa. Somente podemos viver e desfrutar da graça se nós entendemos que somente as Escrituras nos explicam a graça de Deus. Somente a graça, somente a fé. Romanos 10:17 nos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A fé não vem de revelação, a fé não vem de ver milagre, a fé não vem de testemunhar. A fé vem do ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Talvez há alguém em nosso meio ou em casa assistindo que diga: pastor, eu não tenho fé, mas gostaria de ter, gostaria que o Senhor acrescentasse a minha fé. Então, em nome de Jesus, eu quero te dizer, através de você escutar a mensagem essa noite, a sua fé está sendo acrescentada. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus é somente através da Escritura. Somente através da Bíblia nós vamos entender o quarto ponto, quarto sola da reforma. Somente Cristo. É através da Bíblia que nós entendemos que somente Cristo é que tem o poder de nos resgatar, de nos perdoar, de nos amar, de cuidar de nós. João capítulo 1: no princípio era o Verbo, e você sabe o restante. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e o Verbo habituou entre nós. Somente através da Escritura entendemos quem é o Cristo e o que Ele fez por nós, e o quão poderoso esse nome é. Valorizemos as Escrituras sagradas. E eu encerro esta mensagem dizendo que somente através da Escritura é que nós podemos entender que somente a Ele é dada toda a glória. Fiquem em pé em nome de Jesus. Eu encerro com Romanos 11:36, onde o apóstolo Paulo escreve, ele diz: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quando nós entendemos isso, nós vemos que a glória não é nossa. Nós vemos que a glória não é do pregador. Nós entendemos que a glória não é do músico. Nós entendemos que a glória não são dos cantores. Nós entendemos que a glória não é do ministério. Nós entendemos que a glória é de Cristo. Ele exigirá a sua glória. Somente através da Escritura nós podemos entender que somente a Ele deve ser dada toda a glória. Quantos amam a palavra de Deus aqui? Põe a tua mão sobre o teu coração. A palavra de Deus, ela é tremenda, viva, fiel e eficaz. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou
proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Declare outra vez ao Senhor, diga: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Que em nome de Jesus você possa ter entendido essa noite o quão preciosa é esta palavra, o quão preciosa é a Bíblia Sagrada, o quão precioso é entendermos que somente a Escritura é a nossa regra, é o nosso GPS, é a nossa direção, é a nossa luz, é o nosso pão diário. Somente a mensagem da cruz nos traz vida. Somente a mensagem da cruz é capaz de matar o nosso velho homem e nos levar pelo caminho da verdade. Com a sua mão sobre o teu coração. Deus, eu quero orar por essa vida, e em nome de Jesus eu quero te agradecer por esse entendimento que o Senhor trouxe sobre nós essa noite. Meu Deus, eu sei que muitos aqui amam e valorizam a tua palavra, mas eu sei também que tem aqueles, Senhor, que querem mergulhar, mas não têm forças. Aqueles que querem aprender mais, porém não sabem por onde começar. Aqueles que querem se alimentar, meu Deus, mas não sabem como fazer. Em nome de Jesus e Espírito Santo, como o Senhor direcionou a minha vida, eu quero orar agora e te pedir em nome de Jesus: direciona a vida deste homem, direciona a vida dessa mulher, para que esta pessoa possa mergulhar na Sagrada Escritura, e para como o Senhor transformou a minha vida através dessa palavra, o Senhor possa transformar a vida dessa pessoa também, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, dá força, ânimo para este crente ler a Bíblia, para este crente estudar a tua palavra. Desperta em nós, Espírito Santo, o desejo ardente de cada dia mais aprender, e não só aprender, mas vivermos as Sagradas Escrituras. Nós amamos esta mensagem da cruz, e até morrer nós queremos esta mensagem na nossa vida e iremos a proclamar. Sabemos que um dia chegaremos diante do tribunal de Cristo e trocaremos a nossa cruz por uma coroa, e Senhor, nós te louvamos e te pedimos forças para que nós possamos continuar examinando e vivendo as Escrituras, que nós possamos colocar a Bíblia no lugar em que ela deve estar, que nós possamos colocar a tua palavra no lugar em que ela deve estar. Que em nome de Jesus nós não venhamos nos deixar levar por heresias, meu Deus, por doutrinas de homens, mas que nós tenhamos a palavra de Deus como a nossa regra de fé. Aleluia. Que nós não venhamos comer qualquer coisa, mas que nós sejamos crentes selecionados, e que somente a tua palavra seja o pão que alimenta a nossa vida. Em nome de Jesus a ti eu entrego e dou toda a honra e toda a glória. Receba a nossa adoração, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Quantos podem louvar ao Senhor por esta palavra com palmas e glória a Deus? Quantos podem adorar ao Senhor? Aleluia.
Irmãos, eu quero, antes de nós encerrarmos este culto, saber se em nosso meio há alguém que você ouviu a palavra de Deus e você quer tomar a decisão de entregar a sua vida a Cristo, aceitando a Jesus como teu Salvador ou reconciliando-se com o Senhor. Há alguém em nosso meio? Se houver, eu quero que você dê um sinal com a tua mão, para que nós possamos orar por você. Tem uma irmã ali, vem cá, eu gostaria de orar pela senhora. Que coisa maravilhosa, a palavra de Deus, ela nos leva ao encontro da verdade. Fique diante do altar, eu já vou orar pela senhora. Tem mais alguém que você quer tomar essa decisão? Pastor, eu ouvi a palavra, essa palavra veio de encontro ao meu coração. Hoje eu quero aceitar Jesus, hoje eu quero voltar para Cristo. Se houver mais alguém, dê um sinal com a tua mão, não hesite em sair do teu lugar e vir aqui à frente, para que nós possamos orar por você. Como é o seu nome? Graziele. Que bênção, a nossa irmã está voltando para os braços do Senhor Jesus. Quantos são gratos a Deus pela vida da nossa irmã aí? A irmã chegou a ser batizada nas águas? Olha que bênção. Vai voltar a ser em nome de Jesus. Vamos orar por ela? Ela já é filha, ela já é ovelha, que hoje está voltando para o rebanho do Senhor. Nós vamos orar para que o Senhor a abençoe soberanamente. Se houver alguém acompanhando agora através da transmissão, eu quero orar com você também. Senhor Deus, eu apresento a vida da tua filha em tuas mãos. Ela está tomando uma decisão, Pai. Uma decisão com o Senhor de voltar para os seus braços, arrependida e pedindo: Senhor, nunca mais permita que ela saia da sua presença. Venha, meu Deus, concretizar a tua obra. O Senhor iniciou a obra e o Senhor é fiel para cumprir. A tua palavra falou o coração dela. Somente a tua palavra, meu Deus, somente a tua palavra basta, aleluia. Somente a tua palavra basta para transformar a nossa vida. Em nome de Jesus eu ordeno: todo mal saia dessa vida. Bato em retirada todo impedimento, toda fraqueza espiritual seja repreendida em nome de Jesus. Que esta mulher, a partir de hoje, volte a ser aquela verdadeira serva de Deus que ela sempre foi. Que ela volte a encontrar a sua identidade em Cristo Jesus, identidade de filha, para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe, minha irmã. Parabéns por essa decisão. Fique firme com o Senhor, tá bom? Acompanhe a nossa irmã, ela vai te auxiliar. E a igreja poderia louvar ao Senhor, né? A igreja poderia dar glórias a Deus. Louvado seja Deus. Obrigado mais uma vez, Fernando, Kleber, pelo convite. Lúdicos, obrigado a você que ouviu o convite de Jesus e veio essa noite e ouviu a palavra de Deus. Veja, somente as Escrituras. Não precisamos de mais nada para convencer as pessoas de que Cristo é o Salvador e de que é necessário arrependermos de nossos pecados. Guarde isso no seu coração. Vamos fazer a oração da fé? Põe a tua mão sobre a tua cabeça. Louva a Deus pela vida dos nossos irmãos também, o Edson, Ismael, amigos e irmãos de longa data, que nos acompanharam no começo do nosso ministério, né? Bom revê-los aqui essa noite também, em nome de Jesus. E bom ter a sua companhia nesta noite cultuando ao Senhor. Oremos, oração da fé. Pai, te agradecemos em nome de Jesus pelo privilégio de estarmos na sua presença e de havermos cultuado ao Senhor. Eu peço que o Senhor leve estas pessoas em paz, em segurança, debaixo das tuas mãos. Cubra-os com as tuas asas, os guardando, os livrando, os protegendo. Nos dê, meu Deus, uma semana abençoada, debaixo da tua presença. Nos dê uma semana repleta das bênçãos do Senhor, aleluia. Meu Deus, em nome de Jesus, continue a abençoar estes cultos de domingo, que os próximos
irmãos que estarão aqui ministrando a sua palavra, sejam ainda mais usados pelo Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha usar domingo que vem, quem quer que seja que esteja aqui, duplamente do que o Senhor me usou hoje, e assim, meu Deus, a cada domingo. Em nome de Jesus, te glorificamos, te honramos e te agradecemos. Pedimos a tua paz, a tua proteção, o teu livramento. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Com as mãos estendidas, amados, que o grande amor de Deus Pai, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja derramado sobre a vida de todos, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja diz: que Deus abençoe. Nos despedimos alegres dizendo: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Vá com Deus e que o Senhor te acompanhe.